Falo também sobre a dívida confessa do Vasco com atletas do seu elenco, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo sobre o Vasco, que admitiu à justiça quanto e para quem deve entre os atletas do seu elenco. São 17 jogadores para quem o Vasco tem pendências, ou com quem o Vasco tem pendências. E esses valores somados chegam na casa dos 13 milhões de reais. A maior dívida é com o João Vitor, zagueiro comprado do Benfica, operação que ainda resta para o Vasco pagar para o João Vitor 3 milhões e 200 mil reais. Esse valor se deve a luvas, aquele prêmio pela assinatura do contrato. O segundo jogador que mais tem dinheiro a receber do Cruz Maltino é Payet, também por conta das luvas, 2 milhões e 200 mil reais. Já contei para vocês que o Payet tem contrato com o Vasco somente até a metade do ano e não deve ficar para depois no segundo semestre. Na terceira colocação no ranking de dívidas do Cruz Maltino aparece Paulinho de Paula, empatado com o Leonardo Jardim, o Léo Jardim, o goleiro. Ambos têm a receber do Vasco, também com luvas, 1 milhão e 100 mil reais. O David, atacante, tem 867 mil a receber de luvas. Jean Menezes, 1 milhão e 400 mil. O Watson, 640 mil. O Felipe Coutinho também faz parte dessa relação, com 550 mil. O Coutinho é uma das raras exceções. A dívida dele não é com luvas e sim com direitos de imagem. Citei só aqueles casos de maiores valores, mas há nessa relação também atletas como Verratti, Esforça, Souza, entre outros, com cifras menores do que as que eu citei. Só para completar o noticiário vascaíno, o Tietê não deve voltar para o confronto contra o Nova Iguaçu, jogo dessa quarta-feira pela Copa do Brasil, segunda fase. Tietê segue se recuperando de lesão e deve ter seu retorno confirmado para o confronto contra o Flamengo, sábado, jogo de volta nas semifinais do Campeonato Carioca. Jogo de hoje tem o Nova Iguaçu adversário, mudanças na equipe, enfim, vamos bater papo sobre tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Uma ótima quarta-feira para você, hein? Bom, vamos começar logo falando sobre mudanças, né? O técnico Fábio Carille até pensando no grande desafio que é sábado que vem no Maracanã, em que ele tem que inverter uma vantagem muito boa que o Flamengo construiu, pode perder por um gol de diferença, que mesmo assim chega à final do campeonato estadual, ele pode poupar alguns jogadores hoje contra o Nova Iguaçu, e um deles seria o Verratti. Gosto da opção testada e se for colocada em campo para dar mobilidade ao time e dar variação, e principalmente se o Nuno Moreira tiver a oportunidade. Pelo desenho trabalhado, pela escalação provável, o trio de ataque teria Lloyd Augusto, Ryan e Nuno Moreira. Ryan, aliás, que já foi dito até pelo Carille, quando ele estava na seleção sub-20, que enxergava o Ryan como um reserva para o Verratti. E um time que fica mais rápido. Foi assim, inclusive, quando o Verratti não atuou no Campeonato Brasileiro, que nós tivemos uma grande atuação em São Januário contra o Bahia, por exemplo. O Payet fez um grande jogo naquela oportunidade. Espero que hoje o trio faça um grande jogo, o Nuno estreie com o pé direito, apesar de jogar pela esquerda, mas ele gosta de chegar para dentro, né, bater com a direita, que o Coutinho tenha com quem trabalhar e forme um quarteto bem interessante e que o Vasco tenha desempenho. Porque o desempenho hoje fala para o próximo sábado. Traz motivação para dentro e para fora, para o time e para o torcedor. Bom, deixa eu falar sobre um assunto que ontem dominou o dia inteiro dos grupos de WhatsApp. Eu estou em alguns grupos, alguns com muitos amigos, outros com pessoas que eu conheço pouco, que têm contato até através só do grupo do WhatsApp. Ontem, o GE divulgou uma lista de supostas dívidas que o Vasco tem com o seu elenco, né? Vamos lembrar que o Vasco entrou com um pedido de recuperação judicial e apresentou à Justiça já fatos que levam ele, olha, por que eu estou pedindo a recuperação judicial? Por isso, por isso, por isso. O por isso passa pelas dívidas com o atual elenco. Algumas delas já foram equacionadas. O Vasco ontem à noite ainda emitiu um comunicado oficial desmentindo que deva salário, né, a parte de imagem, aos atletas
do Vasco da Gama desde quando assumiu a SAF, o controle pelo associativo, ou seja, de maio do ano passado para hoje está tudo em dia. A Azevedo e algumas pessoas colocaram isso nos grupos. A nota não foi clara ao dizer que não há dívida, apenas que de maio para frente não há dívida. Mas, vamos lá. Se a nota deixou claro que a partir do momento em que o Vasco assumiu, o Vasco Associativo assumiu a SAF, o sócio da SAF assumiu, que é o associativo, dali para frente não tem dívida feita por essa gestão. A anterior deixou e o Vasco está tentando equacionar. Ah, mas é tudo a mesma coisa. Concordo. Quando eu disse até no nosso grupo de WhatsApp, lá dos membros e tal, batendo um papo com alguns amigos, o Eric Fernandes lá dos Estados Unidos, e com muita razão, aborrecido por conta das dívidas, que absurdo, tá devendo ao Souza, tá devendo ao fulano. O Vasco nega que deva ao atual elenco, né? O atual elenco tá tudo equacionado e sendo pago. Agora, o que eu falei para ele? Falei, cara, tem dívidas da época da 777. Por exemplo, o Paier é uma dívida da 777. O João Vitor da mesma forma. Mas no final das contas, a dívida é toda da SAF. O sócio fez a dívida, não pagou e foi embora. Quem assume a dívida? O sócio que ficou. A empresa. Quem é a empresa? É a Vasco da Gama SAF. Final da história é sempre o mesmo. SAF do Vasco, que hoje tem o Vasco comandando. E uma outra coisa, torcedor, eu entendo a revolta, eu estou num grupo de WhatsApp, que eu não vou dizer o nome, mas as pessoas sabem, quero fazer um agradecimento público ao grande vascaíno Flávio Lopes, que nesse grupo saiu em defesa dos jornalistas, dos influenciadores que lá estão, e dentre eles sou eu, em que eu entendo, torcedor, e hoje em dia todo mundo entende todos os assuntos. Eu não me coloco nesse rol. Eu procuro entender todos os assuntos e vou ouvir os personagens envolvidos. Quando fui tratar de recuperação judicial, fui ouvir um advogado especialista em recuperação judicial, fui ouvir um advogado especialista em direito empresarial, fui ouvir um administrador acostumado a trabalhar em empresas para fazer recuperação judicial, ou seja, fui ouvir, além de ouvir o próprio Vasco, ouvir personagens que compõem o cenário jurídico e administrativo, que é o que vai acontecer com a recuperação judicial. Quando acontece uma contusão, além de procurar o médico do Vasco, eu procuro pessoas da área de saúde que eu confio, que eu conheça, como se é uma cirurgia de joelho, meu grande amigo, grande cirurgião, Dr. Cláudio De Luca. Se é na parte de fisioterapia, eu procuro grandes amigos fisioterapeutas, como o professor Fábio Marcelo, por exemplo, que hoje está no Flamengo, uma autoridade no assunto. Marcelo Cordeiro, grande amigo também fisioterapeuta. Eu procuro as pessoas que entendem do assunto. Eu não trago aqui, pessoal, opinião, eu acho. Acordei e pensei isso. Não. Agora, você, torcedor, tem todo o direito de discordar. Porque você tem a sua visão, você tem a sua ideia, o seu pensamento. Mas o fato que eu trago para o debate, ele deve ser levado em consideração para você formar a sua opinião. Então, assim, eu entendo a revolta de alguns torcedores, a gente quer para ontem, a gente quer eliminar o Flamengo com uma grande atuação, quer ter grandes times. Mas vamos lembrar uma coisa, torcedor. A dívida do Vasco hoje é de 1 bilhão e 400 milhões de reais, dita pelo Vasco. Essa dívida começou na atual gestão, em janeiro do ano passado. Os ex-presidentes nunca fizeram dívida. Antônio Soares Calçada, Eurico Miranda, Roberto Dinamite, Alexandre Campelo, Jorge Salgado, eles não fizeram dívidas. Foram todos grandes presidentes. Cada um teve a sua qualidade, mas também o seu defeito. E todos levaram o Vasco a essa situação. Ah, Fábio, mas essa gestão não está aumentando a dívida? Tá. Não da forma exponencial que as outras aumentaram. Mas essa gestão está fazendo algo que, se você conversar com quem trabalha no dia a dia, vai observar uma diferença. Pagando os caras, dando dignidade, respeito aos funcionários. E não com bravatos, respeito voltou. Essas frases de efeito que, na prática, não funcionam. Não funcionam. Quer ver um exemplo de como funciona um dia a dia? O Vasco vai jogar na Sul-Americana, vai estrear na Copa Sul-Americana. E o presidente Pedrinho pediu que todos os funcionários do CT tirassem passaporte.
Recentemente ele confirmou isso na entrevista exclusiva para a Aline Nastari, na TNT. Eu já tinha essa informação, mas já que ele falou publicamente, eu vou trazer detalhes do que eu tenho. O Pedrinho vai pagar do próprio bolso, como já o fez em outras situações, como da ida ao Rio Grande do Sul, na reabertura do Beira-Rio, com as tias da cozinha, com essas pessoas que trabalham no dia a dia no CT e que nunca tiveram oportunidade de viajar para fora do país. E ele vai pagar do próprio bolso a passagem dentro do avião fretado que o Vasco vai utilizar na Copa Sul-Americana para que essas pessoas tenham esse momento, essa experiência. E isso, torcedor, não tem preço. Se coloca no lugar, se você nunca viajou para fora do país, o seu empregador, no caso o Vasco, possibilita isso. Já soube de relato de pessoas mais humildes que queriam agradecer o Pedrinho e ficaram sem graça. Podia não ser o Pedrinho, podia ser o Jorge Salgado. Vamos usar o nome de alguém que passou por lá. Da mesma forma estaria sendo noticiado. Agora, vamos voltar para a realidade do Vasco. É um absurdo alguns valores praticados. O Jean Davi ser trazido com luva de R$1,5 milhão é um absurdo. Ah, Fábio, mas ele é da seleção chilena, senão a gente não trazia. Erro em quem trouxe. No Pedrinho, no Marcelo Santana, no Felipe, no Scout, em quem aprovou. Mas não foi uma pessoa só que aprovou. Um grupo aprovou o Jean Davi, que não rende no Vasco. Um grupo aprovou as voltas do Alex Teixeira e do Souza. Agora, o grupo que comanda o futebol, a SAF do Vasco, tem que pagar todo mundo. Não importa se a dívida foi feita agora ou depois. Segundo a nota oficial, não há dívida feita de maio para frente. E sim equacionar o pagamento dela, como por exemplo do Payet, tem luvas atrasadas. Agora é sério que o valor que se deve ao João Vitor é compatível com o futebol que ele tem? Mas não foi ele que pediu para fazer essa dívida. Foi o Vasco. Ah, mas era 777. Desculpa, é o Vasco. Quem assume a bronca é o Vasco. Só um detalhe, o Melbourne acertou a saída da 777 da sociedade e agora agradeceu, fez uma nota agradecendo a ICAP pela gentileza e tal, pela forma como conduziu o processo. Só que um detalhe, torcedor, eu não sei o modelo de negócio lá, aliás, ninguém no Brasil sabe, só sabe o que sai anunciado ali e tal, nas redes sociais, ninguém acompanha, ninguém teve acesso ao contrato, ninguém conhece os 15 conselheiros que lá leram o contrato. Aqui eu conheço alguns, já entrevistei aqui, inclusive. Né? Vanil Ribeiro, Orlando Doninho, Júlio Brandt, eles já falaram aqui no canal. Então não dá para comparar a situação. Pagar o que se paga ao João Vitor. Desculpa, João Vitor, eu estou usando você de exemplo porque veio a público o seu número. Ou o Zé Gabriel ganhar o que ganhava. Você acha que é sério isso? Você acha que foi séria a gestão feita pelo Alexandre Matos no Vasco? O quanto ele gastou de dinheiro? E o quanto deixou de buraco lá para frente? Agora, tá errado também contratar o Jean Davi pagando R$1,5 milhão de luvas. Tá errado. Desculpa. Ah, mas a gente não tinha que fazer. Então a base tem que te servir. Gente, desculpa hoje o café ser um pouquinho mais longo, mas os assuntos pediam, né, esse bate-papo. Um grande abraço para você, torcedor. Fique com Deus e até mais tarde. Hoje... É isso aí, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí, trazendo as informações do Vasco da Gama para você. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todo o conteúdo aqui do canal Eterno Vasco Oficial. Obrigado a todos que já acompanham o canal. Um forte abraço e até a próxima.